De O Livro dos Espíritos, da Codificação da Doutrina Espírita, por Allan Kardec. Considerações e concordâncias bíblicas concernentes à criação. 59. Os povos han formado ideias muito divergentes acerca da criação, de acordo com as luzes que possuíam. Apoiada na ciência, a razão reconheceu a inverossimilhança de algumas dessas teorias. Aqui os espíritos apresentam confirma a opinião de há muito partilhada pelos homens mais esclarecidos. A objeção que se lhe pode fazer é a de estar em contradição com o texto dos livros sagrados. Mas o exame sério mostrará que essa contradição é mais aparente do que real e que decorre da interpretação dada ao que muitas vezes só tinha sentido alegórico. A questão de ter sido Adão como o primeiro homem a origem exclusiva da humanidade não é a única cujo respeito as crenças religiosas tiveram que se modificar. O movimento da Terra pareceu em determinada época tão em oposição às letras sagradas que não houve gênero de perseguições e que essa teoria não tivesse servido de pretexto. E, no entanto, a Terra gira, malgrado os anátemas, não podendo ninguém hoje contestá-lo sem agravo à sua própria razão. Pois bem, diz também a Bíblia que o mundo foi criado em 6 dias e põe a época da sua criação a 4.000 anos, mais ou menos, antes da era cristã. Anteriormente a Terra não existia, foi tirada do nada. O texto é formal. Eis, porém, que a ciência positiva, a inexorável ciência, prova o contrário. A história da formação do globo terráqueo está escrita em caracteres irrecusáveis no mundo fóssil, achando-se provado que os 6 dias da criação indicam outros tantos períodos, cada um de talvez muitas centenas de milhares de anos. Isto não é um sistema, uma doutrina, uma opinião isolada. É um fato tão certo como o movimento da Terra e que a teologia não pode negar-se a admitir, o que demonstra evidentemente o erro em que se está sujeito a cair, tomando ao pé da letra expressões de uma linguagem frequentemente figurada. Dever-se-á daí concluir que a Bíblia é um erro? Não. A conclusão a tirar-se é que os homens se equivocaram ao interpretá-la. Escavando os arquivos da Terra, a ciência descobriu em que ordem os seres vivos lhe apareceram na superfície, ordem que está de acordo com o que diz em Gênesis, também obra da codificação da doutrina espírita por Allan Kardec. Havendo apenas a notar-se a diferença de que essa obra, em vez de executada milagrosamente por Deus, em algumas horas se realizou sempre pela sua vontade, mas conforme a lei das forças da natureza em alguns milhões de anos. Ficou sendo Deus, por isso, menos e menor, ou menor e menos poderoso, perdeu em sublimidade a sua obra por não ter o prestígio da instantaneidade? Indubitavelmente não. Fora mister fazer-se da divindade bem mesquinha ideia, para se não reconhecer a sua onipotência nas leis eternas que ela estabeleceu para regerem os mundos. A ciência, longe de apoucar a obra divina,
Nola mostra sob aspecto mais grandioso e mais acorde com as noções que temos do poder e da majestade de Deus, pela razão mesma de ela se haver efetuado sem interrogação das leis da natureza. De acordo neste ponto com Moisés, a ciência coloca o homem em último lugar na ordem da criação dos seres vivos. Moisés, porém, indica como no dilúvio universal, ano 1654, da formação do mundo, ao passo que a geologia nos aponta o grande cataclismo como anterior ao aparecimento do homem, atendendo a que até hoje não se encontrou nas camadas primitivas traço algum de sua presença, nem da dos animais de igual categoria do ponto de vista físico. Contudo, nada prova que isso seja impossível. Muitas descobertas já fizeram surgir dúvidas a tal respeito. Pode dar-se que de um momento para outro se adquira a certeza material da anterioridade da raça humana, e então se reconhecerá que a esse propósito, como a tantos outros, o texto bíblico encerra uma figura. A questão está em saber se o cataclismo geológico é o mesmo a que assistiu Noé. Ora, o tempo necessário à formação das camadas fósseis não permite confundi-los, e desde que se achem vestígios da existência do homem antes da grande catástrofe, provado ficará ou que Adão não foi o primeiro homem, ou que a sua criação se perde na noite dos tempos. Contra a evidência não há raciocínios possíveis. Forçoso será aceitar-se esse fato, como se aceitaram do movimento da Terra e os 6 períodos da criação. A existência do homem antes do dilúvio geológico ainda é com efeito hipotética. Eis aqui, porém, alguma coisa que o é menos, admitindo-se que o homem tenha aparecido pela primeira vez na Terra 4.000 anos antes do Cristo, e que 1.650 anos mais tarde toda a raça humana foi destruída, com exceção de uma só família. Resulta que o povoamento da Terra data apenas de Noé, ou seja, de 2.350 anos antes da nossa era. Ora, quando os hebreus emigraram para o Egito por volta de 1700 a.C., encontraram esse país muito povoado e já bastante adiantado em civilização. A história prova que nessa época as Índias e outros países também estavam florescentes, sem mesmo se ter em conta a cronologia de certos povos que remontam a uma época muito mais afastada. Teria sido preciso, nesse caso, que de 2.300 a 1.700 a.C., isto é, num espaço de 600 anos, não somente a posteridade de um único homem houvesse podido povoar todos os imensos países então conhecidos, suposto que os outros não o fossem, mas também que nesse curto lapso de tempo a espécie humana houvesse podido elevar-se da ignorância absoluta do estado primitivo ao mais alto grau de desenvolvimento intelectual, o que é contrário a todas as leis antropológicas. A diversidade das raças corrobora igualmente esta opinião. O clima e os costumes produzem, é certo, modificações no caráter físico. Sabe-se, porém, até onde pode ir a influência dessas causas. Entretanto, o exame fisiológico demonstra haver, entre certas raças,
diferenças constitucionais mais profundas do que as que o clima é capaz de determinar. O cruzamento das raças dá origem aos tipos intermediários. Ele tende a apagar os caracteres extremos, mas não os cria, apenas produz variedades. Ora, para que tenha havido cruzamento de raças, preciso era que houvesse raças distintas. Como poderá se explicar a existência, como porém se explicará a existência delas, atribuindo-se-lhes uma origem comum e sobretudo tão pouco afastada? Como se há de admitir que em poucos séculos alguns descendentes de Noé se tenham transformado ao ponto de produzirem a raça etíope, por exemplo? Tão pouco admissível é semelhante metamorfose quanto a hipótese de uma origem comum para o lobo e o cordeiro, para o elefante e o pulgão, para o pássaro e o peixe. Ainda uma vez, nada pode prevalecer contra a evidência dos fatos. Tudo, ao invés, se explica, admitindo-se que a existência do homem anterior à época em que vulgarmente se pretende que ela começou, que diversas são as origens, que Adão, vivendo há 6.000 anos, tenha povoado uma região ainda desabitada, que o dilúvio de Noé foi uma catástrofe parcial, confundida com o cataclismo geológico, e atentando-se finalmente na forma alegórica peculiar ao estilo oriental, forma com que deparamos nos livros sagrados de todos os povos. Isto faz ver quanto é prudente não lançar levianamente a pecha de falsas as doutrinas que podem cedo ou tarde, como tantas outras, desmentir os que as combatem. As ideias religiosas, longe de perderem alguma coisa, se engrandecem caminhando de par com a ciência. Esse é o meio único de não apresentarem lado vulnerável ao ceticismo. O bem operante. No silêncio e na paz do ambiente inundado de vibrações superiores, ouvimos-lo dizer: Senhor Jesus, nesse dia que amanhece em oportunidade nova, nós te louvamos pela dádiva de amor que ele significa. Abençoando a nossa tentativa de serviço edificante, ele representa o teu amor clarificando-nos as horas. Vitória perpétua da luz contra a treva é o símbolo do triunfo do bem sobre o mal transitório que se encontra no mundo em transformação. Sob tuas concessões, altera-se a paisagem terrena e o trabalho desdobra as ações positivas para o engrandecimento da vida. Ajuda-nos a valorizar o milagre das suas horas, no que podemos fazer a benefício próprio do nosso semelhante, enriquecendo-nos de amor e coragem para a realização dignificante. Confirma com a tua autoridade superior as nossas disposições de crescimento e ampara-nos sempre, porquanto sem ti jamais lograremos superar as paixões que nos escravizam, impedindo-nos a felicidade a que nos destinas. Senhor, despede-nos em paz. Bezerra de Menezes, da obra Nas Fronteiras da Loucura. Manuel Filomeno de Miranda.
Pai misericordioso, que o amor nos ensine a compreender, que não nos falte tempo para ouvir, ajudar e acolher. Dá-nos olhos atentos às dores que ninguém revela, que sejamos o ombro que ampara, a palavra que acalma e que a empatia nos torne mais próximos do teu coração. Tenha equilíbrio e alegria. Saiba ser reconhecido, procure ser humilde. Não lance pedras a quem o beneficiou. Não se julgue diminuído quando o ajudarem. Saiba agradecer. Quebre seu orgulho e receba com gratidão o auxílio que lhe derem. E jamais esqueça o benefício nem o benfeitor. O pior dos defeitos é a ingratidão que despreza e apedreja hoje quem nos beneficiou ontem. Mensagens de paz.